E aí, pessoal? Tudo sussa? Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Tabuleiro do Saber. Se tem uma coisa que a gente aprende desde criancinha na escola é geografia, né? Mas e se eu te disser que muitas daquelas coisas que a gente jura de pé junto que são verdade, na verdade, são só mentirinhas? Pois é, meu amigo. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia, porque no vídeo de hoje vamos desvendar 10 fatos geográficos que todo mundo erra. A gente cresce ouvindo que o Brasil é enorme, que o Monte Everest é o ponto mais alto do mundo e que a Muralha da China é a única construção humana que dá para ver do espaço. Mas e se eu te disser que a banda toca diferente? Será que você realmente sabe quantos oceanos existem? Ou qual é o maior continente do planeta? Então, prepare o seu atlas e vem comigo nessa aventura geográfica épica. No final desse vídeo, você vai ter que repensar tudo o que achava que sabia sobre o nosso planeta azul. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de deixar o like e bora pro vídeo. Se eu te perguntasse agora, qual é o maior continente do mundo, você responderia o quê? África? Pois é, meu amigo, essa é uma casca de banana clássica. A gente cresce ouvindo falar do tamanho da África, mas quem leva o título de gigante mesmo é a Ásia. A Ásia é tão grande, mas tão grande, que corresponde a quase 30% de toda a terra firme do planeta. Para completar, ela também é o continente com mais gente morando, com mais de 4 bilhões e meio de habitantes, o que dá quase 60% da população mundial. Então, da próxima vez que alguém te perguntar qual é o maior continente do mundo, já sabe, né? Pode mandar brasa sem medo, Ásia! Essa aqui é para testar seus conhecimentos básicos de geografia. Quantos oceanos existem no mundo? Se você respondeu 4, é melhor correr pro abraço porque você caiu em mais uma pegadinha. Na verdade, são 5 os oceanos que banham nosso planetinha. Todo mundo aprende sobre o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. Mas e o Oceano Antártico, você conhece? Também conhecido como Oceano Austral, ele foi reconhecido oficialmente pelos cientistas lá no ano 2000 e rodeia todo o continente antártico lá no finzinho do mundo. Então já sabe, né? Na próxima vez que pintar aquela dúvida sobre os oceanos, você já pode mostrar que está por dentro. São 5: Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico. Vamos falar agora da terra dos cangurus, coalas e da Ópera de Sydney. Todo mundo sabe que a Austrália é um país incrível, cheio de paisagens de tirar o fôlego, cidades vibrantes e uma cultura única. Mas e quando o assunto é a capital da Austrália, você sabe qual é? Se você respondeu Sydney ou Melbourne, que pena, você errou. A capital da Austrália é, na verdade, a charmosa cidade de Canberra. Ela fica no sudeste do país, entre Sydney e Melbourne, e foi escolhida como capital em 1908, meio que um acordo entre as duas cidades rivais. Canberra pode não ser tão famosa quanto Sydney ou Melbourne, mas é uma cidade moderna, planejada, com uma arquitetura super interessante e que abriga importantes instituições políticas e culturais do país. Então já sabe, né? Na próxima vez que alguém te perguntar sobre a capital da Austrália, você já pode mostrar que está ligado na geografia australiana Canberra. Prepare-se para quebrar a cuca com essa. Quando a gente pensa em fuso horário, já vem logo a Rússia na cabeça, aquele país gigante que se espalha pelo mundo. Mas e se eu te disser que o país com mais fusos horários do mundo não é a Rússia? Pois é, meu amigo, a campeã nesse quesito é a França. Com seus territórios espalhados pelos 4 cantos do mundo, a França abrange nada menos que 12 fusos horários diferentes. Então, da próxima vez que você estiver planejando uma viagem e tiver que lidar com o fuso horário, lembre-se, a França é a rainha dos fusos horários. E por falar em campeões, vamos falar agora do Rei dos Rios, o majestoso, o lendário Rio Nilo. Ou será que não? Por muito tempo, o Rio Nilo foi considerado o rio mais longo do mundo, atravessando a África inteirinha. Mas, de uns tempos para cá, essa história tem sido questionada pelos geógrafos e exploradores. E o motivo é o Rio Amazonas. Isso mesmo, o nosso querido Rio Amazonas,
que corta a floresta amazônica com toda a sua beleza, pode ser, na verdade, o rio mais longo do mundo. A polêmica em torno da medição dos dois rios é por causa da nascente do rio Amazonas, que ainda é um mistério para os cientistas. Enquanto a disputa pelo título de rio mais longo do mundo continua, uma coisa é certa: tanto o Nilo quanto o Amazonas são rios importantíssimos para o planeta, cheios de vida e com um papel fundamental no equilíbrio ambiental. Se eu te perguntasse qual é a montanha mais alta do mundo, você, assim como todo mundo, provavelmente responderia sem pensar duas vezes: Monte Everest. E você estaria certo, ou quase isso. O Everest, com seus imponentes 8.848 metros de altitude, é, de fato, a montanha mais alta do mundo em relação ao nível do mar. Mas, e se a gente mudasse um pouquinho a forma como medimos? E se, em vez de usarmos o nível do mar como referência, medíssemos a altura de uma montanha a partir da sua base, lá no fundo do oceano? Nesse caso, o título de montanha mais alta do mundo ficaria com o Mauna Kea, um vulcão adormecido lá no Havaí. Se medíssemos o Mauna Kea da sua base até o topo, ele teria mais de 10.000 metros de altura, ganhando do Monte Everest. E por falar em ilhas, você sabe qual é a maior ilha do mundo? Se você respondeu Austrália, errou feio, errou rude. A Austrália, com seus quase 8 milhões de quilômetros quadrados, é tão grande que é considerada um continente, e não uma ilha. Mas então, qual seria a verdadeira dona do título de maior ilha do mundo? Prepare-se para conhecer a Groenlândia. Localizada no Atlântico Norte, pertinho do Polo Norte, a Groenlândia é uma ilha gigantesca, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Para você ter uma ideia do tamanho da Groenlândia, ela é quase 4 vezes maior que a França e maior do que a América do Sul inteirinha. Vamos falar sobre cidades que todo mundo pensa que são capitais, mas não são. Algumas cidades são associadas à capital de seus países por sua importância econômica, cultural ou histórica. Um exemplo clássico é Istambul, na Turquia. Istambul é a cidade mais populosa da Turquia e um importante centro turístico e cultural. Mas a capital do país é Ankara. Outro exemplo é Nova York, nos Estados Unidos. Nova York é um dos principais centros financeiros e culturais do mundo. Mas a capital dos Estados Unidos é Washington. E a capital do estado de Nova York é Albany. Essa pergunta parece fácil, mas a resposta pode mudar dependendo de onde você está no mundo. A definição de quantos continentes existem não é a mesma em todo lugar e pode mudar de acordo com a cultura e o sistema educacional de cada país. Na maior parte do mundo, e aqui no Brasil também, aprendemos que existem 7 continentes: África, América do Norte, América do Sul, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Só que em alguns países da Europa, por exemplo, é comum que se aprenda que existem apenas 6 continentes, juntando a Europa e a Ásia em um único continente chamado Eurásia. Já em outros países, como os Estados Unidos, é comum que se use um modelo de 5 continentes, juntando a América do Norte e a América do Sul em um único continente chamado América, e a Europa, a Ásia e a África em um único continente chamado Eurásia-África. E para finalizar nossa lista de erros geográficos, vamos falar sobre um que causa muita confusão por aí: a diferença entre Reino Unido e Inglaterra. Muita gente usa esses termos como se fossem a mesma coisa, mas a verdade é que eles se referem a coisas diferentes. O Reino Unido, ou Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é um país formado por 4 nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Inglaterra, por sua vez, é apenas uma dessas partes, a maior e mais populosa, mas ainda assim apenas uma parte do Reino Unido. É como se a gente chamasse o Brasil de Rio de Janeiro só porque o Rio é um dos seus estados mais famosos. Então, já sabe, da próxima vez que for falar sobre a Terra da Rainha, lembre-se de usar o termo correto. Se for se referir ao país todo, use Reino Unido. Se for falar especificamente da Inglaterra, aí sim você pode usar Inglaterra. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo da geografia?
Viu só como o nosso planeta é cheio de detalhes curiosos e informações que a gente nem imagina? Espero que você tenha aprendido coisas novas e que tenha se divertido com as curiosidades que a gente viu aqui. Mas, mais importante do que saber tudo de cor e salteado sobre geografia, é ter a mente aberta para continuar aprendendo e explorando o mundo ao nosso redor. Afinal, o planeta é enorme e cheio de lugares incríveis para conhecermos. Então, continue acompanhando o canal para mais vídeos como esse, e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like. Até a próxima!